Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Vamos dar continuidade que nós vimos na aula passada e vamos fazer um pequeno resumo, então, da última parte da aula passada. Bem, na aula passada a gente comentou sobre o paraíso, o Éden, que nós vamos ser expulsos a partir do momento que a criança ela nasce, ela está no paraíso. Ela estando no paraíso, ela é uma criança inocente. O ser humano no estado de inocência. Porém vai chegar um momento em que essa criança vai sair desse estado de inocência. Quando ele sai desse estado de inocência, então ele entra no estado de consciência. E por que então ele sai desse estado de inocência? Porque Deus criou o homem, colocou no paraíso, simbólico para a gente entender, por que ele então agora faz uma serpente, cria uma serpente, uma cobra, e essa cobra acaba enganando esse homem através da sua esposa Eva. O que significa isso? A gente já viu o que significa, mas estamos fazendo um pequeno resumo. Então esse homem, nesse estado, ele é todos nós seres humanos somos esse homem. Ele é aquele que está aqui dentro de nós. E quando ele fala que ele foi expulso do paraíso, esse paraíso é um estado de inocência que nós temos. Esse estado de inocência, então, ele tem um tempo para cada ser humano. E esse tempo chega para todos. E nós somos expulsos dele. E quem expulsa é o lado serpente de Deus. Esse lado vai fazer com que você saia da zona de conforto que está. Quando você sai dessa zona de conforto, então você tem esse chamado foi expulso do paraíso, que na verdade é o caminhar da humanidade. E por que esse passo precisa acontecer na vida do ser humano? Porque o ser humano, para voltar ao Criador, nós já vimos que o ser humano veio, é centelha do Criador, e ele desceu e veio parar aqui nesse mundo físico, esse mundo de Asiá. Ele precisa voltar. Mas se ele estiver num estado de inocência, ele não volta. Ele precisa entrar num estado de santidade. E ele só vai entrar nesse estado de santidade se ele sair da sua inocência. Nós vimos isto nas aulas Serpentizando do professor Akio. A primeira aula falou sobre isso. E é necessário então que esse homem saia desse estado de inocência para que ele, então, através do crivo da vida, ele passa então a ser um homem que vai trabalhar a sua correção, o seu interior, a sua vida. E ele trabalhando a sua vida, então, ele tem a oportunidade de voltar para o Criador numa forma, então, onisciente. Nós vimos, então, que isso acontecendo na vida desse ser humano, ele pode ser, então, chamado santo. Ou seja, aquele separado, aquele que saiu do jardim do Éden, da inocência, e agora ele tem a sua evolução por livre escolha. Ele faz uma escolha, ele acerta na sua escolha e ele adquire então as energias quânticas. Enquanto que o estado serpente, o lado serpente de Deus, essa força, essa manifestação do Criador que faz esse homem sair da sua zona de conforto, que é o domo, que é a gaiola adâmica, que é o jardim do Éden, ele sai então em busca da nova terra, da terra prometida. É isso que foi com Abraão, é isso que aconteceu quando ele deixou a sua parentela. Deixar a sua parentela é ele abrir mão dos seus desejos e seguir agora o rumo a uma terra desconhecida, mas é o seu objetivo de vida, para a evolução, para crescimento. E ele vai fazer isso através do quê? Do passado. Nós vimos também na aula anterior que o passado, ele vai gravidar o futuro. Você vai conhecer o futuro através do estudo do passado. E o professor Akio disse que o passado é uma escola.
Então o passado nos ensina. Nós temos que buscar o conhecimento do nosso passado. Porque se nós não conhecemos a nossa descida, como nós vamos encontrar esse caminho para voltar? Então, isso justifica quando você encontra um novo ensino, ou seja, quando você encontra um revelare e se surpreende com ele, acha ele maravilhoso, significa que você descobriu algo novo? Não. Significa que você encontrou aquilo que você deixou para trás quando desceu. Você simplesmente está reencontrando o caminho onde você passou por ele. Falando em caminho, nós temos então, na árvore da vida, o processo para nós entendermos a Sefirot. Cada Sefirot dessa representa parte de nosso interior, uma personalidade nossa. Ela representa o Criador sendo manifestado como Elohim e representa nós, ser humano. Então ele representa o macro e o micro. E nós temos que entendê-las para poder compreender as manifestações do Criador e para nos encontrarmos aqui e passar a entender também a nós. Porque não tem como nós evoluirmos se nós não nos conhecemos. Não adianta eu tentar buscar conhecer o meu próximo se eu não conheço a mim. E conhecer a mim é conhecer a minha mente, conhecer o que tem dentro de mim, o que está oculto. E isso é um trabalho que nós temos que fazer através das 10 Sefirot, porque elas representam parte nossa. Quando se está olhando a Sefirot de cima para baixo, ou seja, quando nós nos imaginamos que nós estamos mais próximos do Criador e olhamos o nós de hoje, né, a nossa versão anterior, vamos imaginar a nossa versão anterior, que é o passado. Essa escola vai nos ensinar que no passado nós estivemos próximo ao Criador. Nós somos centelhas divinas. Nós somos algo divino. Porém, nós não nos recordamos. Mas quando nós nos imaginamos e nos colocamos lá, nós olhamos para baixo e vemos a nossa versão aqui hoje. Essa versão que é física, essa versão que é nesse corpo carnal, esse corpo finito, mas nós vamos imaginar que nós estamos olhando através da nossa versão espiritual. Então nós vamos vendo o nosso caminhar que aconteceu em nossa vida para chegarmos até aqui e vamos então nos encontrar para descobrir de volta o caminhar que nós temos que fazer pela Sefirot até chegar de volta próximo ao Criador. Então nós olhamos isso significa descida. Descida que olha-se para 10 direções, são as 10 Sefirot que nós vamos encontrar. Porém, quando você tenta imaginar essa Sefirot que está dentro de você, você não consegue visualizá-las. Nós não conseguimos, nós estamos aqui com simbólico isso aqui. Porque na verdade ela está dentro de nós. Se você abre os braços, você encontra essa Sefirot dentro de você. Ketra está aqui, ou seja, o Criador, a nossa mente está próxima ao Criador, enquanto nossos pés estão mais longe do Criador. Isso representa, porque qual a parte mais suja do seu corpo? Os seus pés, porque está pisando na terra. Nós estamos no mundo de Asiá. Esse mundo, terra representa o ego. Então, quanto mais para baixo, mais ego. E nós somos hoje ego puro. E nós precisamos desse tratamento. Fazer esse tratamento para que nós possamos então ser santo. E Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Ou seja, não é impossível de você ser santo, que é apenas uma pessoa separada daquela versão anterior que você tinha. Você tinha uma versão pecaminosa, uma versão aí que está em pecado, como dizem por aí, mas na verdade é uma versão menos evoluída. E você então, nesse teu caminhar, saiu ali daquele estado de inocência, você agora está rumo a uma nova versão. E essa versão é a cada dia. Cada dia você tem uma nova versão de você. E nós precisamos ter, cada dia, uma melhor versão nossa do que eu era ontem. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então nós vemos isso. E essa olhada rápida que nós temos aqui, nós podemos
ler também Ezequiel tem lá 1,14, uma passagem que vai refletir parte disso, que é onde existe lá a carreata, onde existe uma passagem, algo que está transportando esse ser humano, algo que leva esse ser humano. Como se hoje nós pudéssemos imaginar uma nave levando esse ser humano de um ponto ao outro nas 10 Sefirot, caminhando, passando pelo estado de evolução, buscando conhecer-se a si mesmo. E isso é o Merkabah. Isso é representado no Merkabah. O que significa isso? Isso é o teletransporte quântico que o ser humano tem dentro da sua mente quando ele tenta encontrar as suas versões, encontrar as suas qualidades dentro da árvore da vida. Mas ele tem apenas um flash disso, porque ele não consegue visualizar o que é uma Sefirot. Ele não consegue nem imaginar o que é uma Sefirot. Tem isso aqui, é o símbolo, é simbólico. Estuda-se a árvore sefirótica para tentar entender o ser humano e o Criador. Mas existem uns passos muito complicados para chegar a essa conclusão, ou uma conclusão muito mais avançada do que essa que nós estamos comentando. Porém, é esse o processo do conhecimento, porque a nossa versão, ela busca aqui em Rockman, que é a sabedoria, ela busca tirar o conhecimento, passa por Da'at, que está oculta, que é o conhecimento que está oculto, e se revela. Aqui então encontramos os revelares e então entendemos que a parte Binah. A parte Binah é como se fosse o nosso coração hoje, o nosso coração vontade, de onde surgem os seus desejos. Isso representa Binah. Representa uma mente onde está ali pensamentos verbais, pensamentos também não verbais, porque retirou-se daqui, você não verbalizou ele ainda, mas você já entendeu. Para você compreender a Sefirot, você precisa estar livre de pensamentos. Você tem que estar com uma parte do seu pensamento vazia, em branco. É o que nós temos aqui representado. O teu coração sendo uma representação da sua mente, da parte emotiva, que é Binah, que é a parte feminina. Você tem que passar por um momento onde você para de pensar. Nós vimos isso. E como vou parar de pensar se o fato de eu pensar em não pensar já é um pensamento? Mas quando você tenta silenciar os seus pensamentos, quando você tenta se concentrar para se encontrar dentro da árvore sefirótica, você passa então a retirar delas a essência. Para você retirar a essência das 10 Sefirot, você precisa estar num estado onde você não está pensando em algo físico, algo material. Você tem que desmaterializar-se. Você tem que se transformar agora em alguém que está com a mente vaga, como se fosse uma mente vazia, para que a luz quântica da sabedoria possa penetrar em sua mente e aí você possa retirar a essência das 10 Sefirot e você então vai passar a ter um conhecimento maior. Mas para isso você precisa silenciar aquilo que você vê, você precisa silenciar aquilo que você fala e está ouvindo, para que você possa estar nesse estado, um estado quântico sutil, para receber então essas energias que vêm. Você não pode parar de pensar, mas você pode, por um momento, você pode silenciar os seus pensamentos. É um autocontrole que você tem que fazer. Quando você faz esse autocontrole, então você passa a receber então essa sabedoria. Ela vem então como se fosse uma carruagem através do teletransporte Merkabah, vamos entender assim, vamos falar assim para nós entender, que é uma força chamada força Sufá, que é como se fosse um vendaval destruidor. Ele vem com tanta força e ele entra na sua mente. Destruidor do quê? Daqueles maus pensamentos, das falas erradas. Por isso o puro pensar, o puro falar
você está abrindo caminho para essa carruagem que podemos ver lá em Ezequiel 1,14. Essa carruagem chegar com todas essas energias quânticas positivas. Você vai estar num caminhar onde você foi expulso então pela serpente, mas você vai estar num caminhar adquirindo as forças, as energias quânticas que vêm através daquela força que empurra, que nós vimos no vídeo passado, que é uma força chamada Satã. Vimos o motivo porque é Satã, que é uma força mal, porém é você que vai escolher receber ela, o lado negativo ou o lado positivo, que daí se transforma na luz divina. Quando você escolhe então essa parte, saindo, querendo ou não, você vai sair do Jardim do Éden, você acaba então agora passando a adquirir as partes quânticas, as energias quânticas positivas. Quando você faz as coisas certas, você busca então essas energias positivas e elas vão ajudar em sua vida. Você vai ter uma vida transformada. Não é algo místico, mas é algo real, porque tudo é energia quântica que vem, e você acaba fazendo com que você se torne como se fosse um radar. Você busca isso para você e você centraliza em você. As energias vêm até você, elas sejam positiva ou negativa, tudo vai depender da tua escolha. A escolha que você fizer é o que você vai receber. Então, quando você faz isso, você está apto a subir os caminhos, que são os 32 caminhos que nós vimos da árvore da vida, a árvore sefirótica. Quando você vai então estar nesse estado santo, que você saiu do Jardim do Éden, porque você estava numa inocência. Você agora foi expulso por essa força, pela serpente. A força da serpente é a força Satã. Você foi expulso por essa força. E quando você foi expulso, então agora você adquirindo as energias positivas, você tem força para subir, que vai ligar aqui a parte de Malhut a Keter. Esse é o caminhar que nós estamos fazendo. Todo ser humano faz essa caminhada. Todo ser humano é obrigatório fazer essa caminhada. Quando o ser humano não faz a caminhada para receber aquilo que lá em Deuteronômio 28 diz que ou você vai receber bênçãos ou maldições, ou você vai receber energias positivas ou energias negativas, é isso. Ou você vai evoluir para subir até Keter, ou você vai continuar em Malhut, que são as maldições, ou seja, você vai estar desconectado com o sagrado e vai estar sempre no ego, na terra. Isso é Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Você adquire coisas positivas, você vai se transformar nesse ser santo, separado, ou você vai ficar na terra, adquirindo doenças quânticas negativas, sendo um mal para o teu corpo, feridas, doenças, ou você vai ter então uma mente aberta, porque você parou por um tempo e você teve essa mente silenciada dos seus pensamentos verbais e também não verbais, e agora você é uma pessoa diferente, uma pessoa que não está fechada no ESO com S, mas agora você é um ESO com X, é um X. É isso que você tem que fazer. Então, quando o coração está partindo por uma direção errada, você tem que retornar esse coração, binar essa mente. Quando a mente está partindo por algo que vai te trazer destruição, que vai fazer você ficar na parte negativa de Deuteronômio 28, então você faz a conversão novamente e volta, porque você precisa estar em direção a Keter. Quando você faz isso, então é chamado retornar. E quando você não faz isso, então você fica nessa descida, nessas 10 direções, e cada vez mais ficando na parte egoísta. E não é essa a nossa missão. A nossa missão é caminhar, ir em frente e ser aquele santo, como eu sou santo, que Cristo ensinou. É como se fosse um mandamento que Ele nos deu, porque é capaz desse ser humano que somos nós ser, porque Ele disse assim: seja santo como eu sou santo, seja separado como eu sou.
seja X com X, não seja com S. Não seja fechado. O conhecimento que você teve, passe ele adiante. Não fique preso em algo, porque isso vai ser só para você e isso vai explodir dentro de você. Esse conhecimento que você tem vai te trazer tantas energias e você não vai suportar essas energias. Seja então aquele que vai ir e levar esse conhecimento a outras pessoas. Corra, vá, faça isso e você vai ver que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque você vai estar subindo a escada da evolução. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.